partir de agora. E a gente abre a edição de hoje falando do caso da menina que foi estuprada por um homem de 51 anos no município de Satuba. Pois bem, no seu depoimento, ela disse que fingiu amar o suspeito para se livrar das agressões. Ela estava desaparecida e foi encontrada com várias marcas de mordidas, fratura exposta no braço e ferimentos no corpo. Um conhecido da família foi preso, suspeito do crime, segundo parentes da adolescente. Ele teria se oferecido para levar a menina a uma venda de lanches depois que ela saiu do culto. Imagens de câmeras que a gente vê aí mostram o momento em que os dois caminham pela rua. A mãe da adolescente falou sobre os momentos de angústia vividos quando a filha desapareceu. Ela chegou em casa do culto e me pediu para ir comprar bolo e eu deixei. Porém, ela não avisou que o fulano ia com ela. E poucos minutos depois, reparei que ela não retornou e mandei meu esposo ir à procura. E ele foi ao procura e não achou. Quando ele voltou, a gente já acionou a polícia e a polícia já começou a investigar porque a gente percebeu que ele não estava e que ele tinha ido com ela, já que ele não estava no momento. Ao procurar as câmeras, a gente viu que ele estava com ela. Ele era conhecido da família há muitos anos e ele sempre conviveu com a gente. Ele ia, passava um dia, visitava, almoçava, ficava ali sempre. E aí, no momento, há pouco tempo pra cá, ele perdeu uma casa em Messias e tal. E a maioria das vezes ele vinha passar o final de semana lá em casa. Porém, em nenhum momento eu deixava meus filhos com ele sozinha. Por mais que eu conhecia a família, não deixei. E não mandei ele pra canto nenhum com ela, e muito menos ela pra ir com ele. Foi um momento muito difícil pra mim, porque eu não achei que eu iria ter minha filha de volta. Mas graças a Deus, Deus me deu minha filha, né? Por mais que a situação esteja difícil, mas ele trouxe minha filha de volta pra casa. Eu não dormi até agora, eu não me alimentei até agora. E eu toda hora fico me segurando bastante pra poder passar forças pra minha filha, porque ela precisa. Situação realmente tensa, complicada do ponto de vista psicológico, principalmente. O padrasto da adolescente disse que vinha observando o comportamento do homem dentro de casa, o homem a quem ele considerava como parente, e desconfiou de algumas mudanças no comportamento em relação à menina de 12 anos. Ele notou ele diferente, mas não foi um diferente de estar, tipo, tocando a criança ou fazendo propostas abusadas, né? Ou querendo estar sozinho com as crianças. Foi um comportamento mais uma questão de sentimento ruim. Tipo, olhando o olhar da pessoa, um olhar maldoso. Só que a gente não esperava que fosse para tanto. Mas infelizmente aconteceu. Então, a jovem foi levada à força, Marcos, para um matagal, onde foi estuprada, espancada, violentada da pior maneira possível. Segundo a polícia, o homem amarrou uma corda no pescoço da menina, que chegou a ficar desacordada na hora. Em depoimento à polícia, ela disse que teve a ideia de dizer para o homem que amava ele, que fugiria com ele, que faria tudo que fosse possível para que ele a mantesse viva. A delegada está à frente do caso, que está à frente desse caso, disse que aguarda agora os exames feitos com a adolescente. Ela usou de perspicácia, né? Ela percebendo a gravidade da situação e a tamanha violência que ela vinha sofrendo, ela decidiu por dizer para ele que iria ter algum relacionamento com ele, que não contaria para a família sobre o que ele fez, para poder voltarem para cá. Feito um exame de construção carnal no próprio ML. Esse laudo vai nos evidenciar a ocorrência ou não do estupro, com penetração, porque o estupro de vulnerável, mesmo que não exista uma penetração, um simples toque na área íntima de uma criança adolescente, abaixo de 13 para baixo, já se configura estupro de vulnerável. Isso é um detalhe importante, né, trazido pela delegada Bárbara Reis, ela que trabalha, né, com esse tema da criança e do adolescente há muitos anos, muito experiente, e ela também, claro, identificando essa perspicácia da adolescente. É bom destacar que as autoridades estão todas agindo, o Estado se fez presente, tanto pela polícia, agora pela Polícia Civil e também o Ministério Público Estadual, que está acompanhando o caso.
De a prisão preventiva, porque é um caso que atenta contra a ordem pública, um clamor público, né, um crime brutal dessa natureza, dessa violência tamanha contra uma criança, um adolescente. Estamos combatendo isso diuturnamente e este caso é um caso assim muito triste, né, que aconteceu. Eu acordei com essa notícia hoje e já preocupado tomamos as primeiras providências, entramos em contato com a Polícia Civil para dar prioridade nas investigações e ao chegar o inquérito policial, o Ministério Público irá fazer a denúncia, né? Poderemos denunciá-lo por estupro de vulnerável ou por estupro de vulnerável com aumento de pena em razão da lesão corporal que ela venha ter sofrido ou até mesmo por tentativa de homicídio. Tudo isso tem uma degradação da pena, né? Pode ser pode variar de 8 a 30 anos, né? Entre essas modalidades criminosas. As perícias, as provas periciais são importantes e necessárias, né? Porque bastando a conjunção carnal se aconteceu ou apenas atos libidinosos tenham ocorrido, não deixa de desfigurar o crime de estupro, que é de vulnerável, né? Porque manter conjunção carnal ou ato libidinoso com menor de 14 anos, que é o caso, e é algo que a gente tem que combater, e combatemos diuturnamente esses pedófilos, essas pessoas que praticam violência sexual contra a criança. Né, nós vamos fazer uma escuta especial dela, né, junto ao Poder Judiciário também, e iremos, assim, com todo cuidado, né, prestar essa assistência à vítima do que ela precisar neste momento, a fim de ajudá-la nesse momento muito difícil para a família e para ela. Vamos buscar pesquisar a vida pregressa dele, as circunstâncias em torno deste fato, da situação como ela se deu, dele chegar a praticar esse crime tão horrível, tão brutal, que chegou a quebrar, né, ou seja, a causar uma lesão na própria criança que tentou lutar contra ele e ao final buscou uma situação assim de forma inteligente para se livrar, quem sabe, de um possível homicídio naquela situação. Um detalhe importante, Thaís, é que, inclusive ontem, quando esse caso ganhou notoriedade, ganhou repercussão, a gente falava, né, porque a família teria dado a condição para que ele a acompanhasse em algum momento. A mãe disse que não autorizou a saída dele, o pai que mantinha essa relação e o tratava como um parente mesmo sem ser, não é? Inclusive abrigando dentro de casa, abrindo ali espaço para essa intimidade, isso funcionou como uma senha. Porque, naturalmente, para a adolescente, de alguma forma, aquela pessoa era alguém que gozava da confiança também da sua família, né? E o pai falando aí que tinha notado e tal, percebido algo, mas não imaginaria que chegaria a tanto. O fato é que você que é pai, você que é mãe, você que vive essa situação, eu sei que a gente não sabe, né, pelo rosto quem é quem, não é? Ninguém anda com uma faixa dizendo eu sou bandido, eu sou criminoso, eu sou pedófilo. Claro que não. Agora, é fato também que a partir do modo como você abre espaço para que essa pessoa vá conquistando a confiança da família, de alguma forma, se ela tiver um desvio como esse, ela vai, obviamente, fazer algo de mal, o que é terrível, né? Me surpreende, sim, o fato dela ter 12 anos e ter tido, naquele momento de extrema tensão e violência, essa iniciativa de sugerir para ele e, obviamente, enganá-lo para ser localizada com vida. É exemplar essa atividade e tomara, como disse o promotor, que ele pegue a pena máxima. Afinal de contas, a legislação brasileira, o Código Penal brasileiro tem espaço para esses 30 anos, que ele cumpra esses 30 anos. Mas é fundamental que tenhamos essa atenção. O ambiente da sua casa, o ambiente do convívio com seus filhos, ele é sagrado. Pai e mãe, tá certo, é quem tem que ter essa perspectiva de segurança, antever aos fatos, não é? Pensar realmente além da realidade. Muito carinho, muita atenção, muita simpatia, mas você presente, você observando. Isso é fundamental. Me chama a atenção o simples fato de você receber alguém na sua casa, uma pessoa que, de certo modo, era conhecido, falo em relação à mãe, era conhecido do padrasto da menina, mas existia ali um desconfiômetro, existiam ali quaisquer questionamentos sobre o passado dessa pessoa, onde esse homem morou,
com quem esse homem conviveu, esse homem já praticou algum delito, porque ele está dentro da minha casa. Quem é quem, né? Quem é quem? A gente hoje não sabe quem é que está dormindo com a gente ao lado, e aí eu falo de maneira geral, né, um modo de falar aqui, mas imagina pessoas que convivem com você e que às vezes têm atitudes que lhe surpreendem. Imagina uma pessoa que chega ali para ganhar a sua confiança, para conviver em momentos esporádicos com você, com a sua família e com seus filhos menores. Então, é realmente algo que nós temos que manter o sinal amarelo sempre em relação a isso, desconfiar, principalmente em relação a quem são as pessoas e qual o passado das pessoas. Me permita, Thaís, não sei se a investigação deverá apontar para isso, mas possivelmente a partir da construção do que foi essa evolução do relacionamento, pode-se até se imaginar que algo estava sendo premeditado. Porque se eu recebo alguém na minha casa que não tem objetivo algum, você veio trazer alguma coisa? Você veio trazer algum recado? Você está fazendo um serviço na residência? O que é que essa pessoa... Não, vim aqui ver porque eu considero a família. Para falar nada do nada, quer dizer, no dia de hoje tem que ligar esse desconfiômetro de alguma forma. Mas acredito que foi se construindo, passo a passo, uma situação de premeditação até chegar esse momento dessa oportunidade para tentar fazer o mal. Felizmente, acabou tudo bem, ou pelo menos ela está com vida, né? Vai se recuperar, o trauma fica, mas torcer para que ela dê a volta por cima, é o que queremos. Marcos, ontem nós falamos aqui sobre a investigação solicitada pelo Ministério